Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, informação com responsabilidade. Hoje recebemos em nosso programa o vereador George Luiz de Oliveira, do PMN. Ele é o presidente da CPI do Trânsito e vai conversar com a gente sobre o resultado dos trabalhos da comissão, que levantou as demandas do setor por mais de um ano. E o relatório foi protocolado hoje à tarde na Câmara Municipal. Já nos destaques da semana, vamos falar com Paulo Amarante, gestor de serviços e tecnologia da CCR Rodonorte. Ele é responsável pela manutenção do sistema de monitoramento da empresa, além dos sistemas de rádios e cabos ópticos, entre outros. Vamos falar também sobre as novidades que ele está trazendo para a região, como o sistema de iluminação com lâmpadas de LED, que economizam energia e também preservam o meio ambiente. Ainda nos destaques, falamos sobre o projeto da vereadora Alina de Almeida César, do PMDB, que pretende multar quem jogar lixo nas ruas da cidade. Também vamos comentar a aprovação de crédito de 8 milhões de reais pela Câmara para pagar o 13º salário dos servidores públicos. Além, é claro, dos destaques da agenda cultural da cidade. Tudo isso em 2 minutos. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa aprovou um projeto da vereadora Alina de Almeida César que pretende multar as pessoas que jogarem lixo nas ruas da cidade. Vamos ver o trabalho da equipe do Vila Velha News sobre o assunto e, na sequência, voltamos com os nossos comentários. Destaques da semana. Na sessão de hoje, o projeto de lei de autoria da vereadora Alina de Almeida César, que permite uma punição a quem jogar o lixo fora das lixeiras, foi aprovada por unanimidade. O objetivo do projeto é manter a cidade limpa, sem nenhum obstáculo como este nas calçadas. O que me motivou a preparar essa lei, fazer essa proposta aqui, para que os vereadores analisassem, é o descuido que às vezes as pessoas têm de não lembrar ou de serem meio desleixados e jogar papel daqui, jogar papel dali, um papel de sorvete, um papel de bala, um papel de um embrulhinho qualquer, quando há lixeiras pela cidade. Então, o que nós devemos ter em mente sempre? Eu até fiz esse projeto à guisa de advertência, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que a cidade, a gente mora aqui, tem que conservar, tem que deixar limpa a cidade, tem que ensinar as crianças a serem educados, a terem uma formação de que o que eles fazem hoje, eles recebem em troca amanhã. Quem não obedecer à lei, além de levar uma advertência, também tem de pagar uma multa no valor de R$200. Mas para que isso seja possível, é importante a fiscalização da população para que seja denunciado aos órgãos responsáveis. O cidadão que observe algum desleixo que marque muito, um lixo jogado em lugar inadequado, porque eu estou propondo nos lugares determinados pela prefeitura, não é? Pelos órgãos competentes. Mas se foi jogado num outro lugar que não é daquele lugar delimitado pela prefeitura, qualquer pessoa pode denunciar. Isso até é bom que se diga aí nos órgãos de comunicação, é bom que frisem para mim meu nome, porque assim a gente fica mais ao par do que está acontecendo, não é? Essa foi a matéria do Vila Velha News a respeito do projeto da vereadora Alina de Almeida César, aprovada nesta semana na Câmara, que prevê multa para quem jogar lixo nas ruas e nas praças de Ponta Grossa. Um projeto que, pelas palavras da própria vereadora, parece é simples, mas tem uma importância muito grande, principalmente de conscientização de que as pessoas não devem estar jogando lixo nas ruas, nas praças, que além de poluir o meio ambiente, também deixam a cidade mais feia. E, querendo ou não, as pessoas só entendem mesmo de proibição a partir do momento em que pesa no bolso. O projeto prevê multa de aproximadamente R$200 para as pessoas que forem flagradas e forem denunciadas ou flagradas por fiscalizadores
da Prefeitura de Ponta Grossa vão ter que pagar essa multa no segundo momento. Primeiro vão ser notificadas dizendo que essa prática é proibida e, se vierem a persistir com essa prática, vão levar essa multa. Um projeto aí que visa realmente deixar a cidade limpa. Boa noite, Ismael. O que acha desse projeto? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem. Fazia tempo que eu não gostava tanto de um projeto apresentado na Câmara como esse aí. Claro que todos são importantes, enfim, mas esse, pessoalmente, me impressionou bastante. Mas não é muito fácil, né? Principalmente a fiscalização, né, desse tipo de atitude. É necessário que as pessoas tenham mais educação em relação ao descarte dos resíduos que produzem, né? Quem é o dono daquela coisa que está sendo jogada lá? Aquela pessoa que consumiu, seja o produto, seja um pacote de leite ou qualquer outra embalagem de alimento. Então ela tem que se conscientizar. Existe a coleta pública. Se não existe, se porventura tem algum problema, faça a denúncia junto à Câmara de Vereadores, à Prefeitura, né, junto às associações de bairro, reivindique que no seu lugar onde você mora não está tendo problemas da coleta de lixo. E também há muita prática de se desvencilhar rapidamente do lixo em casa, né? Então tem o terreno do vizinho do lado que é um terreno baldio, vamos jogar lá. Então, essas práticas só pioram a qualidade de vida, inclusive dessas pessoas que agem desse modo. Ismael, você tocou num ponto aí que podemos considerar de fundamental importância para que essa lei não seja mais uma das inúmeras leis que tem aprovação na Câmara, mas não sai do papel. O projeto prevê que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode procurar a Prefeitura, pode procurar o departamento competente para denunciar, para fazer a denúncia, né? Não é a questão do dedo duro, é a questão de que vai denunciar, se a pessoa vai receber a notificação num primeiro momento. Se ela tiver a consciência, ela não vai repetir, não vai chegar nem a ser multada, né? A identidade da pessoa que fizer a denúncia também vai ser mantida em sigilo para não expor essa pessoa, mas a tendência é que as pessoas se habituem a levar até o poder público questões que envolvam jogar lixo. Porque, logicamente, numa cidade do tamanho de Ponta Grossa, do porte de Ponta Grossa, não terá uma equipe de fiscalização que esteja 24 horas, que esteja fiscalizando quem joga o papel pela janela do carro, ou a pessoa que está tomando um refrigerante, descarta o lixo em via pública, não vai. Mas se tiver esse hábito de levar os casos à Prefeitura, provavelmente dá certo, Ismael. Se conseguir diminuir, eu acho que já é um grande avanço, né? Fazer com que a coisa melhore a 100% é muito difícil, mas se conseguir diminuir, a vereadora Alina de Almeida César vai ter, assim, uma boa resposta a esse bom projeto que ela apresentou nessa semana. Bom, ainda no âmbito da Câmara Municipal, nesta semana foi aprovado uma abertura de crédito num valor de 8 milhões de reais, decorrente do superávit, do aumento da receita da Prefeitura, que vai para um benefício aí que todo servidor espera, que é o 13º salário. O secretário de Finanças, Ângelo Mocelin, estuda agora, com a abertura do crédito, se vai pagar em parcela única ou se vai pagar em 2 parcelas, como prevê a lei. A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Mas existe a possibilidade, diante de um fôlego financeiro que a Prefeitura teve nesses últimos meses, com o aumento da arrecadação, é possível ainda se pagar com uma parcela única. Uma boa notícia, porque se formos considerar anos anteriores, Ismael, algumas prefeituras, até mesmo de Ponta Grossa, estava saturada, contraindo empréstimos, né? Empréstimos para quitar, agora chega com fôlego, abrindo crédito, enfim, vai ser pago o 13º. Me parece que não só Ponta Grossa, né, Eduardo, tem essa folga aí no final de ano, decorrência, na minha opinião, posso estar enganado, mas enfim, da lei de responsabilidade fiscal. O poder público está cada vez mais chamando técnicos, pessoas que entendem sobre economia, sobre contabilidade, para compor seus quadros. Não é mais aquele agregado político. E isso está dando resultado agora. As prefeituras conseguem chegar no fim do ano com dinheiro no bolso.
que bom que todo mundo fosse assim, né? Esses foram os destaques dessa semana. No próximo bloco, conversamos com o gestor de serviços e tecnologia da CCR Rodonorte, Paulo Amarante, que fala sobre as inovações que trazem mais economia e cuidados com o meio ambiente. É um instante só, até já. Doc.com, informação com responsabilidade. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta na sequência dos destaques dessa semana. Está com a gente agora o gestor de serviços e tecnologia da CCR Rodonorte, Paulo Amarante. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores. Pois é, você já trabalhou então, Paulo, no grupo CCR, veio da Autoban de São Paulo, trazendo algumas novidades aí para Ponta Grossa. Uma delas é a questão da iluminação em LED nas rodovias. Dá para você explicar um pouquinho mais como que se trata dessa tecnologia? A tecnologia LED a gente pode dizer que é a tecnologia mais eficiente se tratando de iluminação no mercado mundial. E o Grupo CCR, pioneiro no Brasil, nós iniciamos esse trabalho na rodovia, no Rodoanel, em São Paulo também, e trouxemos para a CCR Rodonorte nas praças de pedágio. Hoje, as 7 praças de pedágio da Rodonorte têm a sua marquise iluminada com tecnologia LED. Essa tecnologia, além de eficiente, além de trazer um resultado de iluminação que traz mais conforto, segurança, tanto para os usuários quanto para os colaboradores da praça de pedágio, ela também é uma tecnologia totalmente sustentável, né? Levando em considerações, partindo para os conceitos de meio ambiente, é o que se tem de melhor em sustentabilidade se tratando de iluminação. Nesse setor que você trabalha de tecnologia da informação, né, serviço de informação e tecnologia, tem sempre esse foco, né, no meio ambiente. Por exemplo, a economia que todo esse trabalho feito com a CCR Rodonorte, através dessas lâmpadas, ela economiza inclusive corte de árvores, a economia gerada ali poderia iluminar, inclusive, até uma pequena cidade, alguma coisa assim, né? Com certeza. Com essa substituição, né, nós trouxemos a iluminação a LED e descartamos as antigas luminárias de vapor metálico, né? Que o vapor metálico que é o grande vilão, né, nessa história de meio ambiente. Essa redução de consumo é suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 1.500 residências. Contando ar-condicionado, micro-ondas, televisores. E para repor o gás carbônico liberado nessa antiga solução que nós utilizávamos, seria necessário aproximadamente 550 árvores de mata nativa para fazer a reposição natural de gás carbônico para oxigênio novamente. Além de que essas lâmpadas, elas têm são resíduos, né, que acabam gerando problemas para a natureza no seu descarte também, né? As lâmpadas antigas, né? O descarte é um outro assunto ambiental também muito sério a ser tratado. O Grupo CCR também é pioneiro nesse assunto, né, que a gente nem chama mais de lixo, a gente chama de resíduos sólidos. E o descarte, as lâmpadas as antigas, né, nós estamos chamando aqui de vapor metálico, elas têm uma vida útil menor. Essa iluminação a LED, ela tem uma vida útil 10 vezes maior do que a iluminação de vapor metálico. Em média, qual que é, assim, em termos de meses, anos, a diferença? A gente considera isso em horas, né? A iluminação de vapor metálico, ela tem uma vida útil média de 5.000 horas. E a iluminação com luminária LED, tecnologia LED, 50.000 horas. E a gente sabe que nessa área de tecnologia está sempre se trabalhando e pesquisando para conseguir o melhor resultado, né, e com menor impacto ambiental, como você bem frisava. Agora, para o usuário, né, da rodovia, para a pessoa que está lá passando com o seu carro, qual que é o benefício para ele diretamente? Bom, os benefícios são inúmeros, né? A gente pode citar à noite, nossas praças, em algumas regiões, a gente tem muita incidência de neblina, então a iluminação LED se torna muito eficiente numa noite de neblina, uma noite com uma chuva intensa. No nosso monitoramento, que a gente tem o Centro de Controle Operacional na sede da CCR Rodonorte em Ponta Grossa, a visibilidade para o monitoramento, né, com as nossas câmeras é muito melhor.
Então, o usuário pode ter essa segurança que ele realmente está seguro, está sendo observado por todas as nossas equipes. E a gente pode listar aqui uma série de vantagens dessa tecnologia. Bem, Paulo, além desse, você estava falando do sistema de monitoramento, né? Você também trabalha com essa questão aqui na CCR Rodonorte, né? Como que é realizado esse trabalho? Assim? Quais são os principais pontos que você poderia destacar desse trabalho? Bom, para garantir a fluidez, segurança, conforto dos nossos usuários, né, da orientação, nós temos disponível na rodovia painéis de mensagem variável, que também utiliza tecnologia LED. Nós temos, ao longo de nossos trechos, né, de Curitiba a Ponta Grossa, a Apucarana e Ponta Grossa a Jaguariaíva, câmeras de monitoramento, onde aqui no contorno de Ponta Grossa, por exemplo, os nossos usuários eles são monitorados, né, se aconteceu um acidente, a nossa câmera está ali, a nossa equipe está monitorando e irá fazer o atendimento da melhor maneira e mais rápido possível. De Ponta Grossa a Curitiba, lá no Parque Barigui, na saída de Curitiba, a gente tem monitoramento, na saída do contorno e assim sucessivamente, vindo até Ponta Grossa, o contorno de Ponta Grossa. Então, grande parte do nosso tráfego é monitorado. O usuário pode ter certeza que ele tem a melhor orientação através desses painéis de mensagem, indicando alguma obra, alguma intervenção na rodovia, até mesmo algum acidente, orientando com chuvas, melhores horários para se viajar num determinado feriado. Então, tudo que a gente tem de tecnologia para ajudar em conforto, fluidez, segurança e orientação é utilizado pela Rodonorte e monitorado aqui em Ponta Grossa no nosso centro de controle operacional. É interessante essa informação que a tecnologia, o avanço da tecnologia trazendo segurança, né, para os usuários das rodovias, né, uma preocupação da concessionária, da CCR Rodonorte, e também, aproveitando já sua presença aqui no programa, a gente até trocava uma ideia com o Ismael, contigo antes do programa, você também é ligado à tecnologia da informação, né? A gente vê Ponta Grossa hoje como um grande polo atrativo de grandes indústrias, grandes empreendimentos. Esse setor específico da tecnologia da informação, como você imagina para uma cidade que está recebendo esses investimentos e que carece, assim como a CCR Rodonorte carece, evoluir essa tecnologia para dar segurança, bem-estar para os seus usuários, essas empresas também carecem, logicamente, cada uma no seu setor, mas é uma área que tende a crescer. Com certeza. Tecnologia da informação, podemos generalizar todo tipo de tecnologia, está numa crescente muito positiva, muito boa para os profissionais dessa área. Eu, por exemplo, eu vim de Minas Gerais, passei por São Paulo, já entrando na CCR e já fiz um giro já em 4 concessionárias do Grupo CCR. Hoje o jovem que entra nesse ramo, que já começa, sai do ensino médio e fala, opa, quero fazer uma engenharia eletrônica, uma automação industrial e até mesmo TI, tecnologia de informação, ele pode ter certeza que o mercado está muito aquecido para esperar. Com vontade, ele sabe onde ele vai chegar, com certeza. E, Paulo, bem, você está começando, na verdade, seu trabalho aqui, né? Já tem algum tempo na CCR Rodonorte, você já conseguiu trazer essas novidades aí para cá, a questão da lâmpada LED e tal, enfim. Qual que é a rota do teu trabalho na Rodonorte em relação justamente a isso, a melhorar as questões de informação, né, que são a questão de monitoramento, a questão da economia e também essa questão do auxílio, né, da diminuição dos impactos ambientais. Quais são os próximos passos que a Rodonorte pode dar nesse sentido aí, na tua opinião? Bom, é importante ressaltar que eu não trabalho sozinho na Rodonorte, né? Além da grande equipe da Rodonorte, o Grupo CCR, nós temos uma central de tecnologia, digamos assim, que é uma empresa de prestação de serviços de tecnologia, é um setor de prestação de serviços em tecnologia. Então, tudo que a gente traz aqui, implanta na Rodonorte, com certeza a gente vai implantar também nas outras concessionárias do Grupo CCR, no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E, lógico, também coisas a gente traz de lá, novidades a gente também traz de lá. A tendência de sustentabilidade, de tratamento de resíduos, de descarte, de impactos ambientais, ela é muito forte. Tudo hoje se direciona nesse caminho. Desde uma coisa bem simples, né, que talvez gerenciar o consumo de energia em um centro um CPD, né, um data center, virtualizando servidores, ou até de impactos maiores, que é o caso da iluminação LED.
Hoje, em concessionária de rodovia, o maior consumo de serviço público é com certeza a iluminação. Então, a gente tratou o mais pesado primeiro, mas com certeza a gente também dá atenção para isso. É importante as grandes empresas darem atenção a isso, que começa a mudar a postura dos colaboradores, os colaboradores começam a levar isso para casa. Ele sabe que hoje, a empresa, ao invés de comprar um desktop, ela compra um laptop, porque o laptop consome menos. Ao invés de comprar uma televisão antiga, ela já investe um pouco mais e compra um televisor LED. E isso o colaborador já leva para casa. As terceirizadas, as empresas menores, parceiros da CCR Rodonorte já levam isso para casa. E é uma tendência. Então as grandes empresas trazendo isso para a mesa, trazendo isso para a discussão e adotando essas práticas, com certeza vai disseminar no mercado, nas residências, nas nossas casas, nossos filhos vão ver isso. E sustentabilidade é isso, que mundo nós vamos deixar para o futuro. E a tecnologia que a gente percebe, a grosso modo, a gente que não é da área, mas acompanha as evoluções, é muito rápido, as coisas acontecem. Coisa que hoje é novidade, amanhã já lança ou seja, vai se aperfeiçoando, vai se estudando meios de se tornar mais eficaz o resultado e, logicamente, que precisa de profissionais competentes para levar e para conseguir um resultado mais satisfatório. Com certeza. Ainda pela linha da sustentabilidade, hoje em dia não adianta nada o profissional ele sair da universidade e pensar em inovar. Ele tem que inovar pensando em reciclagem, pensando em reaproveitamento. Você disse muito bem, as tecnologias elas se atualizam muito rapidamente. Então não adianta nada, daqui 5 anos eu ter que trocar meu computador e o que eu faço com o antigo? Ele é obsoleto? Não, vamos renová-lo, vamos atualizá-lo. É isso que a gente busca. Outro exemplo é a CCR Rodonorte. O grupo CCR adquire computadores de um parceiro que ele recebe os computadores antigos para o descarte adequado, para uma reutilização das carcaças e por aí vai. Esse é o caminho, essa é a tendência realmente. É uma tendência, inclusive, que deve ser olhada pelo poder público, né? Essa questão das lâmpadas LEDs, a questão do descarte desses equipamentos, né? É um alerta aí para os administradores, prefeitos, enfim, para olharem um pouco mais para o que as grandes empresas estão fazendo. Né? Com certeza. A partir do momento que o primeiro passo é tomado com as grandes empresas, eu acho que prestadores de serviços, poderes públicos, eles vão dar as mãos para as grandes empresas e caminhar junto nessa linha. Tá ok, então, Paulo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, explicando um pouco mais sobre essas novas tecnologias e a aplicação, o resultado prático desse trabalho da CCR Rodonorte nessa linha de tecnologia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tá ok? Depois dessa conversa com o gestor aí de informação da CCR Rodonorte, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira, ele que presidiu a CPI do trânsito na Câmara Municipal, cujo relatório foi entregue hoje à tarde na Câmara. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com a entrevista do programa Doc.com desta semana. Está com a gente o vereador Jorge Luiz de Oliveira, que vai falar sobre o relatório da CPI do Trânsito da Câmara Municipal. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E realmente, nessa tarde, nós tivemos a entrega do relatório final da CPI. CPI essa do Trânsito e Mobilidade Urbana, que vem já sendo trabalhada desde o ano passado, que, diga-se de passagem, rendeu bons resultados para a população de Ponta Grossa. A gente percebe que houve uma melhora, eu não digo que seja ainda uma melhora muito significativa, mas em alguns pontos nós conseguimos algum tipo de evolução e dizer, sobretudo, que o principal objetivo da CPI, que era culminar com a contratação de um plano diretor, de certa forma foi mais ou menos o que aconteceu. Porque a Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria de Planejamento, acabou contratando uma empresa de Curitiba para vir até a nossa cidade. Empresa esta que já
fez o trabalho de planejamento do trânsito de vários municípios brasileiros, inclusive fez o trabalho de trânsito em algumas cidades da Europa. Tem nos bastidores o Jaime Lerner, que foi governador do Paraná, que é uma excelência na questão de urbana. Então eu não tenho dúvida nenhuma que, se realmente a prefeitura cumprir com aquilo que vem noticiando, de que a partir de 1º de janeiro o trânsito de Ponta Grossa, principalmente, sobretudo na área central, vai sofrer uma transformação, para realmente a CPI ter atingido o seu objetivo final, que era justamente esse. Bom, vereador, a questão do trânsito é uma questão que não precisa ser expert no assunto para ver que está realmente saturado. Até porque Ponta Grossa não foi uma cidade planejada, como é Londrina, é Maringá, então até as ruas são estreitas, enfim. Mas cabe ao gestor, cabe a quem está na administração a encontrar soluções para esses problemas. A Câmara procurou dar a sua contribuição. Nessa contribuição do relatório da CPI, na sua avaliação, ela vai tratar mais do aspecto macro do trânsito, do sistema viário, ou ela conseguiu mais as questões pontuais, como colocação de semáforo, radares? Na sua avaliação, qual foi o resultado mais satisfatório desses dois termos? Veja, eu diria que a questão não se trata apenas de Ponta Grossa não ser uma cidade planejada. Planejamento, ao longo do tempo, você pode ir ajustando, você pode fazer um trabalho permanente durante alguns anos e possivelmente melhorar essa situação do trânsito. O nosso problema é mais geográfico. Então, é difícil você efetivamente fazer um planejamento para o trânsito. A Vicente Machado é daquela largura, não tem como ficar mais larga. A Balduino Táxi é a mesma coisa. Então, nós temos a maioria das ruas, principalmente do anel central da cidade, que não se pode fazer absolutamente nada. O que nós temos que fazer é investimento em sinalização, nós temos que fazer investimento em semáforo, nós temos que fazer investimento em radares, nós precisamos qualificar pessoas para trabalhar frente à autarquia municipal de trânsito, preparar melhor as pessoas que lá estão, muito embora tenha muita gente bem preparada, mas tem pessoas que não têm preparo para estar ocupando a função dentro da autarquia municipal de trânsito. Então, o trabalho que nós estamos entregando, que nós entregamos nessa tarde na Câmara Municipal, na ocasião da entrevista coletiva que entregamos para toda a imprensa, é justamente contemplar a questão macro. Nós não podemos trabalhar de forma paliativa, resolver um problema hoje, a cidade cresce um pouquinho mais amanhã e os problemas começam a surgir novamente. O que nós precisamos efetivamente é sanar os problemas do trânsito da cidade. Nós haveremos de ter, num curto espaço de tempo, uma via especificamente para trânsito de veículos, para trânsito de ônibus. Nós deveremos ter também, no futuro próximo, eu não acredito que nessa atual administração, mas no futuro próximo, nós temos um estudo em nossas mãos pelo crescimento, pela projeção de crescimento da cidade, que todas as ruas principais de Ponta Grossa, Visconde Mauá, em oficinas, Anita Garibaldi, na região de São José, Ernesto Vilela, Avenida João Manuel de Santos Ribas, na região da Nova Rússia, Carlos Cavalcante, na região de Uvaranas, todas elas deverão ter uma canaleta especificamente para ônibus, ou então uma rua imediatamente paralela que seja destinada exclusivamente para o trânsito de ônibus. Porque o que mais atrapalha o trânsito hoje em Ponta Grossa, sem dúvida nenhuma, são os ônibus. E nós, dentro de um estudo que nós realizamos também, o veículo também que atrapalha bastante o trânsito hoje, me desculpe os motociclistas, que tem gente muito boa e que conduz com responsabilidade a sua motocicleta, mas hoje, pela facilidade que você tem de ter uma moto, e qualquer pessoa pode ter uma moto, paga 100, 150 reais por mês, tem uma moto. Então, hoje tem muita moto em Ponta Grossa e isso vem dificultando cada vez mais a questão do trânsito. Um outro agravante também, que nós já falamos em outra oportunidade aqui mesmo nesse programa, é com relação ao crescimento acentuado da frota, que nós tínhamos há 10 anos atrás 50 mil veículos. Hoje nós temos mais de 150 mil veículos em Ponta Grossa. Quer dizer,
é um carro para cada 2 habitantes. É um absurdo. E as ruas continuam exatamente do mesmo tamanho. Eu até falava naquela ocasião que nós precisamos de um centro novo. E precisamos efetivamente de um centro novo. E neste projeto do trânsito para o futuro, para a próxima década, contempla esta possibilidade de um centro novo. Mas no momento o que nós temos que fazer é a descentralização de serviços. Por exemplo, hoje se ventila a possibilidade muito forte, com reivindicação da maioria dos parlamentares da Câmara Municipal, com lideranças comunitárias, com esse trabalho conjunto, se cogita a possibilidade da instalação de uma agência do Banco do Brasil e até mesmo da Caixa Econômica Federal lá no Santa Paula. Santa Paula que tem mais de 40 mil habitantes ali naquela região. A agência essa que, se for efetivamente instalada ali na Avenida Nicolau Clipeu Neto, vai atender além do Santa Paula, Santa Terezinha, o Jardim Montebello, o Dom Bosco, a Vila Rice. Ou seja, evita as pessoas estarem se locomovendo até o centro. Perfeitamente. E juntamente com essa agência bancária, eu vou até falar o nome da loja, não estou fazendo propaganda, mas são empreendedores, a gente tem que falar. A Maxi Tango fala da possibilidade de se instalar lá no Santa Paula. Acho maravilhoso. Até estou falando isso aqui para incentivar o Zito Salum, a família Salum a efetivamente fazer isso. Isso é muito bom para a cidade, essa coisa de descentralizar. Então, se eu quero ir no Banco do Brasil, se eu preciso pagar uma conta na Caixa Econômica, se eu quero comprar um calçado, uma roupa, eu não preciso mais vir aqui para o centro da cidade. Não preciso. Então, isso vai contribuir significativamente com o trânsito. E a exemplo do que será feito possivelmente na Santa Paula, tem que acontecer em outros locais da cidade, como o 31 de Março, na região 31 de Março, Rio Verde, Pitangui. Ali também, Washington Luiz tem potencialidade para receber um incremento ali naquela rua, comercialmente falando. Então é isso que nós precisamos pensar grande, porque a cidade está crescendo. A cidade cresce de uma forma que às vezes assusta, porque o crescimento da maneira como vem, às vezes assusta. E hoje tem a Avan que está se instalando. O Shopping Palladio dobrou de tamanho e está trazendo mais meia dúzia de lojas âncora. Mas inteligentemente, por recomendação da CPI do Trânsito, ampliou o estacionamento de automóveis também. Ampliou o estacionamento e, sobretudo, entrada e saída lá na Joaquim Nabuco, lá atrás. Não tem que ter entrada, ou melhor, saída ali pela Conselheiro Barradas. Só tem uma entrada, uma única entrada. E daí temos 2 entradas e 3 saídas na parte do fundo. Então está de parabéns os empreendedores, o Geostre, que comanda o Shopping Palladio aqui em Ponta Grossa. Então nós precisamos criar soluções, porque as empresas estão vindo, só que nós temos que criar soluções. Dia desses eu ouvi alguém falando em fazer um estacionamento subterrâneo ali no Parque Ambiental. A ideia parece absurda, mas eu não sou engenheiro. Depois de conversar com o engenheiro, me parece que a ideia é viável, um investimento na casa de 3 milhões de reais. Se você for analisar bem o custo-benefício, vale a pena. É muito pouco ainda. É muito pouco, pelo déficit de vagas de estacionamento que nós temos em Ponta Grossa hoje. Então, ideias como essas, elas têm que ser levadas a sério. Vereador, o senhor comentava que os ônibus atravancam o trânsito, as motos também causam problema, mas o senhor deve considerar também que os carros, né, o senhor também já citou isso, que há um crescimento muito grande de veículos. Há dentro das questões que a CPI apresenta alguma coisa relacionada a incentivo às pessoas a diminuir o uso do carro, a usar mais o transporte público ou usar outros meios de locomoção, até a própria moto, que ela usa menos espaço, vamos dizer assim, né, do que um carro. A bicicleta ou o transporte solidário, alguma coisa nesse sentido. Campanhas que incentivem as pessoas a mudarem um pouco o seu comportamento, deixar o carro para o fim de semana, alguma coisa assim? Na verdade, é uma questão cultural, essa questão do veículo. Eu vou sair com o carro, o meu vizinho não vai, eu vou. Parece mais cômodo, né? A pessoa acaba se acostumando. Deixa os outros que façam a parte deles, a minha eu não preciso fazer. Na verdade, um dos grandes agravantes e um dos grandes problemas do trânsito a nível nacional é a falta de educação.
e a falta de preparo das pessoas no trânsito. Bem, vereador, nós vamos então para um rápido intervalo nesse primeiro bloco da nossa entrevista e voltamos já já com o vereador George Luiz de Oliveira, falando um pouco mais sobre esse relatório da CPI do trânsito. São 2 minutos, não perca, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Voltamos com a segunda parte da nossa entrevista com o vereador George Luiz de Oliveira, que presidiu a CPI do trânsito. O relatório foi entregue hoje à tarde na Câmara Municipal. Vereador, durante esse trabalho da CPI, os membros da comissão foram até alguns outros municípios, né, visitar outras realidades. O que foi possível trazer de bom desses outros modelos de sistemas viários para aplicar aqui em Ponta Grossa? Olha, nós conhecemos, juntamente com outros vereadores que compõem a CPI, e é importante dizer que esse trabalho da CPI do trânsito ele foi feito em conjunto. Então, além de mim, tem o vereador Júlio, o vereador Laco, o vereador Alisson, o vereador Pascoal Adura, que fazem parte da CPI do trânsito. Mas, verdadeiramente, nós visitamos alguns municípios de porte idêntico ao de Ponta Grossa, alguns municípios de porte inferior, cidades menores e cidades maiores também. Nós tivemos em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, que é uma cidade muito parecida, a população, as ruas, uma cidade muito parecida com Ponta Grossa. E também estivemos em Castro, estivemos em Irati, estivemos em outras cidades, como estivemos em Belo Horizonte, estivemos em algumas cidades do Vale do Aço, ali no Patos de Minas, aproveitando a mesma viagem, fomos em algumas cidades de um porte parecido com o de Ponta Grossa, e verificamos que o trânsito dessas cidades, pelo menos no quesito organização, ele é bem mais organizado do que o nosso. A questão do estacionamento regulamentado não se faz mais de forma rudimentar como se faz em Ponta Grossa, com caneta e um pedacinho de papel. Existe uma tecnologia, as pessoas podem comprar crédito para estacionamento regulamentado através do seu celular, coisa que aqui em Ponta Grossa, quando a gente fala, as pessoas perguntam, existe isso? Pois existe. Lá em Taubaté é assim, e funciona muito bem. E principalmente, sobretudo, na questão do controle de quanto é arrecadado, porque esses dados todos, eles ficam disponíveis, porque como não é aquela venda manual, como é tudo informatizado, você tem condições de ter um caixa diário. E é isso que nós queremos aqui em Ponta Grossa. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e agora nós vamos agregar, que eu já tenho a concordância dos demais vereadores, vamos agregar o trânsito e mobilidade urbana, eu quero ter uma senha, eu quero ter acesso, porque eu sou fiscalizador da coisa pública, quero ter acesso a dados diários. O que vendeu, quanto arrecadou, quantas multas foram aferidas, quantas multas foram pagas, quantos recursos foram feitos. Então, tudo isso é muito importante. E aí eu pergunto, a transparência. Vereador, a questão, como está organizado o trânsito hoje aqui em Ponta Grossa, né? Com a autarquia municipal, subordinada à Secretaria de Planejamento, é o suficiente para atender essa demanda de serviços, de ações que o trânsito carece? Não, hoje, infelizmente, e não por culpa exclusivamente do Coronel Edmir, mas eu acredito que por culpa da administração pública, por culpa do próprio prefeito municipal, não se criou duas estruturas distintas. Não tem como você atender guarda municipal e autarquia de trânsito. São duas coisas absolutamente distintas. Então, o relatório final da CPI, ele contempla, inclusive, esta recomendação de que a guarda e a autarquia sejam desmembradas. Nós não podemos admitir, não podemos continuar concebendo mais que a guarda e a autarquia sejam comandados pela mesma pessoa. Não se trata de questão de capacidade, mas não se faz bem duas coisas tão complexas como é cuidar do trânsito e cuidar dos próprios públicos. Isso não é mais possível. Então nós vamos cobrar isso via o nosso relatório
e vamos, obviamente, fazer todo tipo de pressão política que nós pudermos fazer, de modo a sensibilizar o prefeito a tomar essa atitude. E isso, essa reestruturação da guarda e da autarquia, ela é extremamente necessária. Até para a continuidade dessas instituições, é necessário que seja feito um trabalho de reestruturação. Questão salarial, questão de uniforme, questão de comando. Hoje a gente percebe que tanto os funcionários da Guarda Municipal, na sua grande maioria, assim como da Autarquia de Trânsito, trabalham sem motivação. Isso não pode continuar acontecendo. Nós vamos trabalhar fortemente para que seja desmembrada a Guarda da Autarquia. E, vereador, existe uma demanda também de que vai levar tempo, né, para se solucionar esses casos. O principal, talvez, uma das principais indicações da CPI é essa criação de uma comissão permanente de trânsito e mobilidade urbana? Não tenho dúvida nenhuma, porque eu não estaria hoje aqui completamente à vontade se pura e simplesmente tivesse hoje eu à tarde na Câmara Municipal, está aqui o relatório, ponto final, nosso trabalho acabou por aqui. Não, o trabalho não acabou, nós só iniciamos o nosso trabalho. Nós seguramente vamos agregar, como disse, a Comissão de Trânsito e Mobilidade Urbana na Comissão de Obras e Serviços Públicos. Possivelmente, com o aumento do número de vereadores para 2013, vai ter uma comissão exclusiva, como já disse. E o trabalho continua, seja com o vereador Jorge, seja com outros vereadores, mas esse trabalho precisa continuar. Ele tem que ser um trabalho constante, porque a cidade vai continuar crescendo. E hoje a grande preocupação que nós percebemos da administração pública é cada vez inchar mais a cidade com empresas, com indústrias. Isso é importante porque dá emprego para as pessoas. Isso é importante porque o dinheiro circula dentro da cidade, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos nos preparar para receber essas novas empresas que querem se instalar aqui. É um absurdo que Ponta Grossa, por exemplo, não tenha um aeroporto. O que tem isso a ver com mobilidade urbana? Tudo a ver. Nós queremos trazer novas empresas para cá e vamos trazer mais dezenas e centenas de veículos para cá, porque aqui nós não temos um aeroporto. Vai ter ocasiões aqui que nós vamos receber 30, 40, 50, 60, 100 empresários de fora da cidade, de fora do estado, que poderiam perfeitamente vir para cá de avião e usar os nossos táxis, que já estão aqui, já estão rodando aqui, não. Mas são mais veículos que vão circular na cidade. Ou seja, para se ter uma ideia da amplitude que envolve a mobilidade urbana, até mesmo o aeroporto, que está aí há algum tempo carecendo de investimentos, pode influenciar. Ok, vereador, gostaria de agradecer então a sua presença no programa Doc.com. Esperamos voltar outras vezes. Com certeza. Ok, esse foi o vereador Jorge Luiz de Oliveira, que presidiu a CPI do Trânsito na Câmara de Ponta Grossa. Depois dessa entrevista, fica agora com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Neste sábado, a partir das 11 da noite, acontece na Play Acoustic Bar a festa Revival. A atração da noite é o DJ Titi Klause, que vai dividir o palco com os DJs Ângelo Gomes e Edson Sirigatti, o aniversariante da noite. Ingressos antecipados na Play Conveniência 24 horas. Reserva de mesas e camarotes no telefone 3027-6202. E vai começar a Mission Fest em Ponta Grossa. É na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro. O show de abertura fica por conta de Hugo e Gabriel. No sábado, a festa é da banda J Quest. Durante a Minting ainda vai rolar Grupo Revelação, Maria Rita, Michel Teló, Paula Fernandes, Luan Santana e a volta para Ponta Grossa de um show da banda Chitãozinho e Chororó. Para encerrar, um show para a criançada com a Turma do Cocoricó. Não percam. Os ingressos estão sendo vendidos a R$20. Estudantes pagam meia entrada com a apresentação da carteirinha. Crianças até 10 anos de idade não pagam. Ingressos antecipados estão sendo vendidos nos supermercados Tozeto, na área de alimentação do Paládio, na Play, Shopping Antártica e Óticas Diniz. E a programação cultural de Natal também já começou nesse ano em Ponta Grossa. A Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, com o especial de Natal, se apresenta no Cine Ópera. O evento começa a partir das 7 horas da noite desse domingo. Até o dia 30 de novembro está em cartaz no Centro de Cultura a exposição Corpo e Imagem, de Daniel Maceto, numa promoção da Prefeitura de Ponta Grossa. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural.
É isso aí, como trouxe o Ismael, vai começar a Mission Fest, a Festa Nacional do Chopp Escuro. Os foliões podem ficar a postos, degustar um chopp gelado, chopp Brahma, desta vez na Mission, e curtir os shows que têm nos mais variados estilos. Depois de conferirmos os destaques, as atrações culturais da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doccom. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadocom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.